O nosso convidado de hoje dispensa comentários e apresentações porque ele está conosco a todo instante, né? Na rede Boa Nova de Rádio, aqui na TV Mundo Maior. E ele traz aqui para uma contribuição ao tema de hoje, psicanálise e espiritismo, porque muitos o conhecem efetivamente como psicólogo, né? Mas ele é psicanalista também. E isso acaba transparecendo nos seus comentários, seja no rádio ou na TV, mas talvez nem todos tenham se dado conta desse detalhe, né? Está conosco aqui Adão Nonato. Tudo bem, Adão? Tudo bem, Jéter. Adão, o que vem primeiro, o psicólogo ou o psicanalista? Tanto faz. O psicanalista veio antes do psicólogo, né? Não, é isso que eu perguntei, no seu caso. Não, o psicanalista. Na ordem do conhecimento humano, que surge primeiro, a psicologia ou a psicanálise? Mais ou menos concomitantemente, né? Freud de um lado e James do outro, né? A psicologia é uma coisa muito antiga. A psicanálise é muito mais nova, porque a psicologia, ela vem junto com a filosofia. Tá. Percebe? Então, os filósofos têm uma parte da filosofia que estuda a psicologia. Então, a psicologia já, Aristóteles falava de psicologia. Agora, a psicanálise é o Freud, né? Ele que cunha o termo. Bom, o próprio Freud brincava, ou comentava, ou se referia, talvez até fazendo um certo humorismo com a sua própria pessoa, né? Porque ele já foi considerado uma das bestas do Apocalipse, porque Copérnico, Darwin e Freud, né? O Copérnico... As três frustrações. Né? Ou as três grandes ilusões, ou que acabou com as três grandes utopias da humanidade. Isso. Copérnico nos tirou do centro do universo. A gente mostrou... Não somos mais o centro do universo. É um grão de areia, na verdade, perdido no universo, né? O Darwin diz assim, ó, você não é filho de Deus, você é filho descendente do macaco, pelo menos assim, no popular, né? E o Freud, então, você pensa que você é muito? Não, você é uma caca, né? Você pensa que você decide as coisas? Tem um inconsciente que no final das contas domina você, né? Não, e principalmente aquilo, você na verdade tem uma cabeça cheia de caca, né? Exato. Pelo menos é isso aí. Efetivamente, Adão, qual é a grande contribuição da psicanálise, do Freud? E ele é o foco do nosso tema hoje, né? É claro que ele teve um discípulo que realmente também marcou a história, que é o Jung. Mas o Freud, qual é a contribuição dele para aquilo que nós aqui entendemos como o surgimento da era do espírito, que efetivamente estamos nela? Qual é essa grande contribuição? A coisa interessante é quando você diz assim, que ele teve um discípulo que foi o Carlos Gustavo Jung, né? O Jung foi contemporâneo de Freud, estudou junto com Freud, mas não foi discípulo de Freud. Ele só, da mesma maneira que o Freud ouvia o Jung, mas o Freud era muito autocentrado, e ele não aproveitou o conhecimento que o Jung tinha de mitologia. Até um certo ponto ele aproveitou, mas o Jung tinha um conhecimento extraordinário, que não vem do Freud. Se você vai estudar, por exemplo, por incrível que pareça, estuda teosofia, você vê os temperamentos da teosofia, depois você vai ver os temperamentos junguianos e ver como é que ele jogou para que uma coisa traduzisse a outra. E o Freud, ele vem e faz um trabalho extraordinário de perscrutar a mente humana, e ele traz essa contribuição fantástica. Eu sempre digo, ninguém vai poder fazer uma coisa boa em sentido de psicologia, de terapia, se não tiver algum conhecimento de psicanálise. Às vezes nós ficamos muito frustrados quando pegamos psicólogos, nós damos supervisão para psicólogos, e às vezes vai tentar explicar alguma coisa, eles não entendem, porque estuda pouca psicanálise na faculdade. Agora, é diferente quando a gente faz um curso de formação psicanalítica e depois faz um curso de psicologia, que foi o que aconteceu comigo. Agora, você diz, o Freud vem e diz, você tem uma cabeça cheia de caca. É muito diferente do espiritismo quando fala da característica de um homem num planeta de provas e expiação? A gente fica perguntando, quem é que é mais espírita, né? Então, a grande contribuição do Freud é nesse sentido. A evolução caminha num sentido, mas com muitas contribuições. Se você deixa a coisa presa só ao espiritual, tá? Então, puxa vida, o outro lado fica sempre devedor. Agora vem o Freud e
também ele é usado pelo plano espiritual superior, com tudo que você possa dizer contra Freud, ele é usado para trazer uma contribuição que depois é explorado até pelos espiritualistas. Muito espiritualista fala aí consciente, supraconsciente, e faz uma aplicação do conhecimento freudiano de uma maneira muito positiva. Sim, o sentido da pergunta, Adão, é esse, né? Para boa parte da ciência ainda hoje, o pensar, a consciência é um epifenômeno do cérebro, uma secreção do cérebro. Ele, com a criação da estrutura do inconsciente coletivo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos complexos todos. O coletivo é do Jung, né? Sim, há uma grande discussão e fofoca em torno disso. Não quero entrar nesse método. Realmente o inconsciente coletivo é atribuído ao Jung, mas o pessoal anda descobrindo cartas, percebe até uma ciumeira, muitas vezes, do Freud em relação ao Jung. Quer dizer, de muita gente, ele era ciumento. A gente não vai entrar na fofoca desse aspecto, né? Mas ele efetivamente começa a liberar a nossa mentalidade para a realidade do espírito. Como é que você vê isso? A primeira coisa que ele faz é tirar o homem, como você disse, né? Quando você falou das 3 grandes frustrações nossas, né? Que ele faz a terceira. Né? Você não é o dono da bola como você pensa. Você é condicionado por muitos fatores. Quando ele diz assim, um fenômeno psíquico é sobredeterminado, e explica o que é essa sobredeterminação, então ele diz, você disse que alguma coisa aconteceu por causa disso. Mas não é só isso. É também mais por causa disso. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Há uma série de determinações. Então, qualquer fenômeno psíquico é sobredeterminado. Quando ele traz essa consideração, ele não diz até onde vai a sobredeterminação, mas ela é como se fosse infinita. Da mesma maneira, quando ele diz um sonho, você pode ficar analisando o mesmo sonho a vida inteira, porque cada associação é como se fosse um sonho. Então, a sobredeterminação dos fenômenos, puxa, então eu não tenho controle, entendeu? Eu não tenho controle. E aí, quem é que tem o controle? O controle é do inconsciente, mas ele diz, o consciente é de se tornar consciente, para que você controle, e você precisa conhecer esse inconsciente. E se você conhece a verdade do inconsciente, você tem mais controle, você vai controlar. Quando eu estava fazendo formação psicanalítica, eu já era espírita. Então era um problema, porque... E o mais interessante, o meu analista de data era um padre alemão. Foi um padre alemão. Foi um padre. Agora veja só, ele era ainda aqui um sacerdote alemão. Ele rezava a missa e tal, né? Só que ele andava de paletó e gravata, como nós. Agora, veja, eu era um espírita... Não. Era porque não é mais o meu analista de data. Ótimo, né? Então veja, um espírita fazendo curso de formação psicanalítica e sendo analisado didaticamente por um sacerdote católico. Você disse Essa foi a minha formação. Você disse a verdade do inconsciente. Qual é a verdade do inconsciente? Pois é, quando ele diz assim, a verdade do inconsciente é que você descobre que o inconsciente seu é um repertório, um repositório de energias que traz influência do seu pai, da sua mãe, do seu ambiente, das suas relações. Bom, compreende? Ele colocava isso, então, inconsciente da raça. Mas isso fica no indivíduo. Não é da raça, é o indivíduo que é motivado, que ele é determinado por uma série de fatores. E esses fatores todos estão determinando o inconsciente. Ele diz, à medida que você conhece o inconsciente, você pode ir se libertando. Então, me fazia lembrar. Quando falava isso, eu falei, isso já é mais velho do que... Não foi ele, tem 2 milênios, e não 100 anos. Sim, mas ele então... Porque Jesus dizia, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Tá, mas ele quando fala isso, está imaginando então que esse inconsciente ele é tão grande, mas ele é processo de uma transferência genética. Isso aí é uma discussão, não é de uma transferência genética, pode até ter uma influência genética, mas não é, como nós dissemos... Porque ele não tinha o conceito de outras vidas. Não tinha.
Mas você não se esqueça da questão da sobredeterminação. Você fala, é uma transferência genética? Aí é só uma determinação, entendeu? Sim. Porque não é. É uma sobredeterminação. Pode até receber alguma coisa de genética, ele não entra nisso. Não era o campo dele. Ele admite isso, mas tem sempre mais alguma coisa. Sempre mais alguma coisa. Ele nem entra nisso. Ele nem diz que é genético. Mas ele diz. Agora, porque tem o seguinte... Existe mais... Porque tem uma diferença entre genético e hereditário. Genético é biologia. Hereditário é convivência. Você pode receber hereditariamente por genética, por biologia ou pela convivência. Tá. Às vezes nós fazemos essa confusão entre o genético e o hereditário. Ok. Bom, a gente está na horinha do intervalo, né? E o tema de hoje, como você já viu, psicanálise e espiritismo. A gente volta já já. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Ligando agora para 0 operadora 11 6979 2157, você pode ter este livro por apenas R$ 18,90. Preço apenas para quem ligar já. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo, a internet não tem nada. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 6457 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Lembro a todos vocês o propósito, a missão da Fundação Espírita André Luiz, né? Colocar a luz do candeeiro bem alto, né? Colocar o espiritismo na mídia, né? E fazê-lo depende da união de muitos esforços, depende da nossa união. Todo trabalho precisa de uma energia, né? Que o possibilite, né?
e a energia, que no caso são os recursos para que possamos levar à frente esse projeto. Institucionalmente, é uma instituição, é a Fundação Espírita André Luiz, mas o projeto em si é de todos nós. Participe, porque o que será o Espiritismo? O que fizerem dele os espíritas. Então vamos pensar nessa caridade essencial, que é levar a mensagem, ensinar a pescar, erradicar os males humanos, né? E a doutrina espírita é uma mensagem muito forte nesse aspecto. Colabore conosco, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38, para que a gente possa levar consolo, esclarecimento e tirar muitas pessoas de um verdadeiro turbilhão que está aí fora, né? Que muitas vezes está arrasando não só pessoas como famílias. Os depoimentos têm chegado todos os dias e você com certeza se sentirá muito bem podendo ajudar a realizar esse projeto de esclarecimento da verdade e da luz. Faça parte, Clube Amigos da Boa Nova. Adão Nonato, psicanálise e espiritismo, né? Então você vê... Você me dá licença de interromper? Claro. Quero fazer uma denúncia, telespectador. Opa! Esse camarada aqui, lá na Boa Nova, quando a gente conversa, é muito diferente. É um papo muito mais gostoso do que esse aqui. Porque ele não fica com esse papelzinho na frente. Aí a coisa corre solta, né? É que ele está preocupado com o papelzinho aqui. O que o Zé... Imagina, estou preocupado. Eu estou querendo resgatar aquelas conversas gostosas que nós temos lá, né? Não, mas eu E quando nós estamos lá falando, nossa, isso ficaria bom num programa, né? É verdade, é verdade. Assim, mas eu preciso ter um roteiro, né, Adão? Preciso, né? Que eu estou aqui querendo... será que ele vai me perguntar sobre mecanismo de defesa? Como é que é isso para o espírito? Como é que a psicanálise descobriu? E o Freud? Não. Tem tanta coisa para falar, mas você tem. Sim, tem, mas eu preciso, né, introduzir os nossos companheiros no projeto, na ideia em si. Deixa ele com a agendinha. Vamos lá. Então... Porque eu vejo o conhecimento, a realidade espiritual se fazendo, Adão, acontecer. Existe aquilo que nós constantemente nos referimos ao planejamento estratégico da espiritualidade. E ela envolve também aquilo que Kardec comenta na Gênese dos reveladores menores. Menores não no sentido de diminuição, de diminuí-los, mas assim, que trabalham paralelamente ao projeto espiritual, ostensivamente, propriamente dito. Mas eles sempre convergem para o espiritual, lá na frente, né? Sempre. Então, estou tentando lançar um olhar sobre a psicanálise através da visão espírita, esse contexto histórico espiritual, a importância da psicanálise para ajudar a reconhecer a realidade do espírito, né? E, na verdade, preparar por outros meios para que a própria visão espírita, e aqui não tem nenhum sectarismo, a gente entende o espiritismo como o cristianismo redivivo, né? A verdade maior trazida por Jesus, e como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e vida, ou será por ele ou não será, né? Então a ideia basicamente é isso. Agora... Então é interessante você dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses reveladores menores, eles vão trabalhar num sentido tal que todos vão convergir depois para esse caminho, verdade e vida que o Cristo trazia. Esta que foi a experiência gostosa da minha formação psicanalítica. Quando eles falavam, por exemplo, de um conceito freudiano, o retorno do reprimido. O retorno do reprimido. Aquilo que você reprime, um dia volta. E volta de uma maneira para criar uma patologia. Volta como uma neurose, uma coisa qualquer. Se não devidamente percebida e trabalhada conscientemente, é isso? Isso, mas acontece que se reprime, às vezes tem a repressão, que é uma supressão que a pessoa tira da consciência. O Cristo fala, mas isso já tem mais de 2 milênios. Como assim? O Cristo já disse, não há nada oculto que não venha a ser sabido. Já está no Evangelho, não há nada oculto que não venha a ser sabido. Então não adianta querer reprimir, porque volta.
Você não pode excluir o outro, você reprime alguém. O mecanismo de, enfim, os mecanismos de defesa, que isso tudo que é linguagem do espírito, projeção, isso aí é transferência, isso aí você está falando uma coisa que é sua, você está pondo no outro, tudo isso é conceito psicanalítico. A psicanálise criou uma linguagem que nos permite o entendimento até dos fenômenos espirituais. Bom, você falou até dos fenômenos espirituais, mas a psicanálise, você mesmo disse, ela enriqueceu culturalmente você, mas hoje ela é, por boa parte do leigo, da população, daquele que seria o paciente, e mesmo numa parte do mundo acadêmico, vê como uma coisa ultrapassada, que perdeu sentido, até reconhecem um valor histórico. Até que ponto isso é verdade, Adão? Porque olha, essas pessoas não sabem o que estão perdendo e como é que estão se empobrecendo. Mas a psicanálise evoluiu, Adão? A psicanálise, veja só... Ela é considerada uma terapia longa e às vezes até cara. E às vezes não, é sempre cara, né? É uma terapia longa e cara. Há pessoas que ficam nessa psicanálise tradicional. Então, algumas pessoas até têm quase que feudos e ciúme disso. Não, isso não é psicanálise. Mas nada, o próprio espiritismo de hoje não é o espiritismo do tempo de Kardec. Não, isso eu sei, mas eu estou falando da psicanálise. Mas acontece que eu estou mostrando que tudo muda. Então, se você pega, assim, o espiritismo evoluiu, a psicanálise evoluiu. Acontece que pode parecer algum psicanalista e me dizer o seguinte: o senhor está sendo herege. Tá, falando mais ortodoxo. Não é mais, o senhor não está falando mais de psicanálise. Bem, se você quiser fazer aquele estilo de Freud lá, você... não vai poder mais. Agora, veja, quando eu fiz o curso de psicoterapia analítica de grupo, de especialização, eu fiz com, a maioria era de médicos e psicólogos, né? E o que eles faziam? Alguns médicos do Instituto de Psicoterapia, eles tratavam dos clientes como psicanalistas e davam remédios. Isso não é freudiano. Eu dizia, mas como você está fazendo uma coisa dessa? Você não pode fazer. Como? Eu sou médico. Falei, você não, ou você é médico ou você é psicanalista. Percebe? Ou você é médico ou você é psicanalista. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas por que eu não posso? O próprio Freud havia dito. Se você dá comprimido para o seu cliente, você está dando para ele alguma coisa que é como se ele te levasse para casa. Então não está libertando o camarada. A terapia é uma coisa, o tratamento médico é outra coisa. Então você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Entretanto, muitos médicos, eles são médicos e psicanalistas. Compreende? Da mesma maneira que se eu sou um terapeuta, eu sou advogado também, eu não posso ser advogado do meu cliente de terapia. Porque senão eu crio um outro tipo de relação que vai complicar o tratamento. Nós percebemos a evolução da psicologia, né, em algumas escolas, e tem até hoje, então, a tal da psicologia transpessoal, que aceita os estados alterados de consciência. Podemos dizer que existe uma psicanálise transpessoal hoje? Há livros a respeito disso. Entretanto, aqueles que falam da psicanálise... São os hereges. São os hereges. Os outros dizem assim, nós somos aqueles que somos fiéis. Compreende? A mesma coisa que acontecia no tempo de Jesus. Sempre aparece um e que contesta o estabelecido, o sistema, e ele vira herege. O Cristo foi o herege do tempo dele, né? Kardec pode ser incluído nesse campo... precursor, né, nessa época precursora desse campo da mente, da psicologia, porque a revista Espírita tinha um slogan, Jornal de Estudos Psicológicos? Pode ser, com certeza. Com certeza sim. E veja só, o plano espiritual está trabalhando sempre nesse sentido, né? Então, o Freud estava fazendo a pesquisa num campo, o Kardec no outro campo. É claro que o Kardec, a Blavatsky, o Leadbeater, o Rudolf Steiner, todo mundo que trabalhava com o espiritual, começa a trazer uma série de informações. E o Freud se centra num outro espaço de estudo, de pesquisa. E tem uma historinha que diz, né, que o Ernest Jones um dia diz lá, o Freud, olha, está acontecendo isso aí. Né? Os tais dos fenômenos paranormais, né? O que era a área do Kardec. Tá. O Freud diz,
Não vamos falar disso, Jones, porque se falarmos disso não vai haver psicanálise. Se entrarmos nesta, não haverá psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise precisava ficar naquilo que era o biológico, que era o que a esfera do Freud. Agora, disse que ele teria dito para o Jones: se for verdade que há outra encarnação, no futuro eu me dedico a isso. Adão, parece que na mentalidade popular, né, hoje a gente ouve falar dos transtornos, já começa, não saiu, mas está junto aí transtornos, síndromes. Parece que com o advento da psicanálise, o grande termo da moda eram os complexos. Sim. Acabaram-se os complexos ou só trocaram de nome? Só trocaram de nome. Só trocaram. Complexo, aquilo que, como ele disse, é uma sobredeterminação. Tem tanta coisa que eu não posso dizer que é isto. A síndrome é a mesma coisa. Tem tanta coisa que é melhor a gente falar que é uma síndrome, então que é um conjunto de fatores que nós não sabemos muito bem o que é. Então define assim. Tá certo. E aí o que acontece? Você tem medo de elevador? Tenho. Tem medo de sair da cama de manhã? Às vezes tenho. Desconfia de alguém na rua? Às vezes desconfio. Você evita alguma calçada? Você está com síndrome do pânico. O Freud chamava isso de neurose de angústia. E tem muita gente aí com neurose de angústia. Não é agorafobia também? Também isso, também, né? Qualquer fobia. Né? Neurose de angústia. Está angustiado, fobia disso, fobia daquilo. Agora, de tal maneira isso está... Agora, quem é que explica bem? A psicanálise vai tratar disso, como você disse, de uma maneira muito demorada. Quem é que explica? Vêm as doutrinas espiritualistas e explicam: olha, alguma coisa está voltando. Alguma coisa está voltando. Você não faz nada para o universo, a não ser para você mesmo. O universo te ecoa. Tá? O Freud já dizia, aquilo que você faz tem uma repercussão interna. O seu mundo é interno. O que existe é o seu mundo interno. Agora, você pega aí o Deepak Chopra, o Amit Goswami, que diz assim: o universo te ecoa. Né? O universo é uma câmara de eco. Tá certo. O mundo está em você. É algo muito mais amplo. Sim, Mas nós não precisamos excluir Freud, nem excluir Kardec, nem excluir ninguém. O que nós precisamos é de ter eu advogo, nós precisamos ter uma mentalidade meio budista, que diz assim, que quando nós nascemos com 3 débitos. Devemos a Deus que nos criou, aos pais que nos deram sustento nesta vida, aos antepassados, que é isso que se chamou de reveladores menores, que nos deram o mundo que nós estamos vivendo. Tá certo. E do qual nós não participamos, né? Eu volto já com Adão Nonato. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Leve para casa em DVD uma homenagem a Chico Xavier. Foi aquele programa Pinga Fogo, onde o Chico abordou todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier e Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD, pode ser seu por apenas R$ 23. Ligue para 0 Operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br.
E tenha essa recordação que traz também a musicalidade de Ana Ariel. Meu Senhor, ouve esta prece, faz-me viver pra ti. DVD Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier. Arte e espiritualidade pra você, agora em DVD. Em abril de 1864, Allan Kardec lança O Evangelho segundo o Espiritismo. Se trata de uma obra editorial que aborda as mensagens de Jesus Cristo através da ótica espírita, ou seja, através de um pensamento que acredita na reencarnação e que traça como meta a perfeição de todos os filhos do Pai. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Os médiums, durante bom tempo, acho que ainda até hoje, de vez em quando, mas foram muito chamados de esquizofrênicos. O que é esquizofrenia, psicanaliticamente falando? Pô, você vai para uma outra realidade, você sai dessa realidade e vai para outra. E aí, isso trouxe um prejuízo muito grande ao espiritismo, porque o médium, ele achava que ele só devia ter, estar em contato com o plano espiritual, se ele não tinha uma incorporação total e inconsciente, depois ele voltava, aconteceu isso, então ele achava que ele não era médium, que ele era doente, ou se não era animismo. Animismo, é o fantasma do animismo. Nossa Senhora. Hoje em dia todo mundo sabe que animismo faz parte. Sim. Faz parte. Se você não estudar direito o animismo, nem vai fazer espiritismo direito, nem vai fazer mediunismo direito. Compreende? E hoje todo mundo já sabe, né? Até é interessante, tinha um psicanalista, não vou citar o nome dele para não citar nome, né? Mas eu tenho um respeito muito grande por ele. Fizemos congressos juntos, é do Rio de Janeiro. E ele, estritamente psicanalista. E um dia desse ele estava na televisão e falando de Deus. Das experiências que ele teve quando o filho ficou doente e que ele voltou para casa e de repente ele... Deus, se você existe, faz isso. Ele pediu para ficar doente no lugar do filho, se fosse necessário. Olha. E o filho melhorou. E aí ele mudou completamente a cabeça dele. Ele continua psicanalista, é um psicanalista de renome, um terapeuta de renome, no outro estado aí. Mas mudou. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a essas experiências. O interessante, né, Adão, que na época do Freud não tinha o encefalograma, tinha? Não. O eletroencefalograma. Eletroencefalograma. O interessante é que o eletroencefalograma do médium em transe tem um desenho igual ao do esquizofrênico. Sim. Né? E é uma coisa muito interessante, né? Eu gostaria que você comentasse isso. Como é que... aliás, tem o doutor Alexander, fez um trabalho em torno disso, muito... bom, se é esquizofrênico, qual é o perfil do esquizofrênico, né? Que comportamento ele tem e tal. E ele fez uma pesquisa, ele já esteve aqui nesse programa, pesquisando principalmente os centros, os médiuns que se submeteram à pesquisa dele, foi o da Aliança. E na verdade demonstrou, né, por uma série de quesitos da pesquisa, que os médiuns, muito pelo contrário, do ponto de vista da atitude, do comportamento, eram pessoas que fugiam completamente... É o perfil clássico do esquizofrênico. Do esquizofrênico, né? Então, mostrando, né, o que errou aí, né? O que alerta para a ciência isso? Né? Eles têm que mudar não dá para medir. Como é que mede o espiritual no eletroencefalograma? Mas não dá para medir. O que ocorre é o seguinte, né? Há uma série de livros que estão aparecendo, e você já me ouviu falar em programa, você já me ouviu falar em palestras, às vezes eu falo até bravo, né? Como assim, verberando. Escuta, nós somos espíritas, e nós temos aí mais de um século de espiritismo, e ainda vivemos como se não soubéssemos daquilo que o espiritismo fala. E é exatamente o que você está falando. O que o espiritismo fala? Tem um capítulo de um livro de Deepak Chopra que ele diz assim, um dos segredos da vida. Eu falei assim, segredo? Há 150 anos que todo mundo sabe. Diz lá, você vive em múltiplas dimensões.
Nós não vivemos em uma dimensão só, em múltiplas dimensões. Ainda há gente, um autor como esse, considerado, quer dizer, ele é um best-seller. E ainda fala que é um segredo. Ele vive na América, Adão. Mas ainda diz que é um segredo que nós vivemos em múltiplas dimensões. Na terra de cego. Mas, Jeter, olha só, o que o Espiritismo diz? Você vive em múltiplas dimensões. Se você vive em múltiplas dimensões, o seu equipamento fisiológico está nessas múltiplas dimensões. E qual é, da nossa fisiologia, o equipamento, o instrumento que nos sintoniza com essas outras dimensões? O cérebro. Então é o cérebro que é afetado. Ora, o sujeito que é esquizofrênico, que é considerado esquizofrênico, ele sai dessa realidade e vai para outra. O médium, ele sai dessa realidade e vai para outra. Agora, o que vai acontecer é que de repente eles vão descobrir que muitas pessoas que estão transitando aí na rua, lúcidas, perfeitas, perfeitamente equilibradas, se for medir fazer um eletroencefalograma, vai estar como se ele fosse esquizofrênico. O que é esse esquizofrênico controlado? É uma pessoa sensível e que tem controle da sua sensibilidade e que sabe trabalhar nessas duas dimensões. Você está em contato diário com isso lá na Boa Nova. Eu estou em contato diário com isso no meu consultório. De pessoas que chegam e elas estão se considerando loucas. Muitas vezes dizem assim, olha, Deus que te abençoe, meus parabéns. Meus parabéns, que beleza a sua vida. Existe uma boa loucura. É uma boa loucura. Uma boa loucura. Posso citar um monte de exemplos desses? Agora, Adão, é interessante ao médium, já que ele, o seu aparato psíquico é o grande veículo de sintonia, né, captação e retransmissão de um pensamento, né, que pode ser daqui nosso mesmo, mas de outra dimensão. Até que ponto a análise psicanalítica ou uma própria ida a um psicólogo, o autoconhecimento favorece no processo mediúnico? É interessante isso? Extremamente interessante. Tanto é que alguns centros já estão até oferecendo isso para alguns grupos, né, espíritas já estão... Oferecendo o quê? Oferecendo a conversa com o psicólogo que vai ao centro, que também fica como se fosse um voluntário fazendo isso. O que acontece? Nós vivemos em múltiplas dimensões. A pessoa que vive em múltiplas dimensões, que somos todos nós, só que alguns têm a janela das outras dimensões mais aberta, são os médiuns. Esses médiuns, eles têm dessa outra dimensão, aquilo que é dele é ativado, que seria a sobredeterminação do Freud, também iria cair nessas outras dimensões. É ativado. E o médium reage muitas vezes, pondo culpa, esse é um outro problema que o Espiritismo trouxe, pondo culpa só nos espíritos. E não diz que é dele. Se vai no psicólogo, se ele é transpessoal, ele leva isso em consideração, mas ele vai falar para o camarada, olha, o que é do espírito, o que é seu, é isso aqui, assim, 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 isso faz parte do seu desafio de vida nesta encarnação para você mudar. É o seu comportamento, não é um comportamento do espírito, não é do outro lado, não é uma sobredeterminação espiritual. Agora, se não faz isto, às vezes ele fica falando que é tudo do espírito, percebe? A outra coisa também que nós temos que levar em consideração é que nós temos o conhecimento, via conhecimento da reencarnação, de que as pessoas que estão aqui com um determinado problema, que esse problema não é problema, é a solução. Certa feita, um motorista que estava fazendo uma mudança para mim, ele ficou sabendo que eu era psicólogo, e ele falou assim, doutor, o problema tem solução? Ele generalizou, né? Ele estava muito deprimido. O problema tem solução? Eu disse para ele, não. O problema não tem solução. Ele, não! Eu falei, não, o problema é a solução. Aí ele ficou mais assustado, né? Aí eu fisguei, né? O problema é a solução. Aquilo que você chama de problema é a solução. Solução para quê? Para um outro problema mais interno seu. Que é isso que uma terapia transpessoal vai levar a pessoa a compreender, né? Que é o objetivo disto, porque ele está passando.
Então, você acha que isso é uma novidade para mim, que os centros já estão oferecendo isso, né? Porque veja só, veja você, a nossa querida, uma amiga, não sei se você já a trouxe aqui, que é a Ercília Zilli, né, que é criadora da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos e Espíritas. Sim, mas não enfocamos nesse tema. E a ABRAP, né, prepara psicólogos com esse conhecimento e muitas vezes eles fazem um trabalho voluntário em centros espíritas, fazendo grupo e oferecendo isso. A outra amiga nossa, que é a Zilda Moretti, do Instituto de Transpessoal, também eles têm um trabalho para os médiuns ou para quem queira e que não tenha condições de suportar o custo de uma terapia, tá um trabalho social de orientação neste sentido. Adão, o famoso, né, e tão utilizado conceito do complexo de Édipo, né? Existe realmente essa estruturação psicológica? Ou o Freud elaborou uma coisa bem sofisticada, né? Uma ferramenta bem sofisticada do ponto de vista do pensamento para explicar essas relações entre espíritos que ora são filhos, ora são pais? Como é que fica isso? O espiritismo, né? A pesquisa mediúnica, a comprovação da reencarnação, tira o fundamento do complexo de Édipo ou não? Eu vou pedir licença para... Você tem 2 minutos para o intervalo, a gente continua se não der. Se não der, nós falamos depois do intervalo, mas eu vou pedir licença para retardar um pouco essa resposta e fazer algumas considerações. Eu, por exemplo, costumo dizer o seguinte, que a mitologia é a pedagogia do plano espiritual superior para uma humanidade primitiva. A gente está falando para um espírito que está ainda em estado de sonho, né? Quase de sono profundo, mas está de sonho. Então a mitologia vem e traz ensinamentos. Histórias fabulosas. Histórias fabulosas, mas está falando do ser humano. São arquétipos? São como se fossem arquétipos. Então você tem o Édipo. O Édipo diz lá, né? O Édipo, ele nasce e alguém diz para ele assim, olha, cara, vai lá um adivinho e diz, esse menino vai, fala para a mãe dele, né? E para o pai, esse menino vai crescer, vai matar o pai e casar com a mãe. Então o que eles fazem com o coitado do Édipo? Manda o Édipo embora, tira esse cara daqui, se ele vai me matar, tira daqui. E ele vai lá e fica pendurado numa árvore. Manda um sujeito levar ele para o mato e ele pendura lá numa árvore. Então ele fica pendurado numa árvore e quando ele fica pendurado pelo pé, o pé incha, né? Por isso Édipo quer dizer o pé inchado. Né? E aparece um sujeito lá e tira o Édipo da árvore e leva para uma outra ilha. E ele é adotado pelo casal dirigente da ilha, o rei e a rainha. Quando ele cresce, aí vai um outro adivinho e diz, esse cara vai matar o pai e ficar com a mãe. Mas fala para ele, Édipo. Ele diz, eu não vou ficar aqui. Então ele sai dali e volta para outra parte do mundo. E vai se encontrar exatamente aonde? No caminho de Tebas, de onde ele era. Quem é que ele encontra? O pai dele. Ele era um príncipe, o outro era o rei. O pai fala, sai do caminho. Ele diz, não sai, quem é que vai me dar ordem? Começa uma briga e ele mata o pai. Entra na cidade, né? Quando ele entra na cidade, ele desvenda o enigma da esfinge. Aí vira um herói. A rainha estava viúva e ele recebe a rainha em casamento, a mãe dele. Um dia ele descobre isto, que aparece o Tiresias, que é o adivinho, né? E diz que quando ele começa a procurar quem foi que matou o pai dele, matou o rei. Até o adivinho chega, foi você que matou seu pai. E aí ele fura os olhos e sai e vai para uma ilha lá. Depois o camarada lá, o autor, né? Ele escreve depois uma outra obra que é Antígona, né? Uma outra obra teatral muito bonita. E o que significa isso de furar os olhos? O reprimido. Nós não queremos saber aquilo que não nos convém. Vamos fazer o seguinte, você contou a história, agora você vai dizer o significado, mas no próximo bloco. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia,
não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir, um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos, que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir custa apenas R$ 2,00 e pode ser adquirido agora através do telefone 0 Operadora 11 6979 2157 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido agora através do telefone 0 Operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Ligue agora e adquira uma obra infanto-juvenil de alto teor pedagógico espírita. Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer. Adão, sem perda de tempo, a historinha está fresquinha na cabeça do nosso telespectador. O significado de furar os olhos. O significado de furar os olhos é a repressão de que falou Freud. Nós furamos os olhos porque nós não queremos ver. É interessante, nós não queremos ver. E quantas vezes as pessoas furam os olhos e ficam cegas literalmente. Há muita cegueira, que chama de uma cegueira histérica, a pessoa não quer ver alguma coisa. Percebe? Mas só mostrar para você dessa pedagogia do plano espiritual superior para uma humanidade inferior. O outro mito, o Ícaro, que está dentro de um labirinto e ele não consegue sair. Por quê? Porque o pai dele, que era o Dédalo, o construtor do labirinto, tinha tido ele, Ícaro, com a rainha, lá traindo o rei. E o rei prende os dois lá dentro do labirinto. E aí ele ensina para o filho como é que ele tem que sair. Olha que coisa linda. Ele diz, meu filho, você aqui não sai. Pelo livro do labirinto nós não saímos. Eu vou te dar asas e você vai sair por cima. Você só sai de um problema quando consegue o problema de cima. Jesus está sempre falando de ir no alto do monte. Então é uma maneira de sair do problema é ver de cima.
O Ícaro não sai porque a imaginação o faz ir tão longe que ele cai no oceano, que é o reino de Vulcano, ou seja, a precipitação no inconsciente por causa da arrogância. Jesus diz, quem se exaltar será humilhado, vai dar com o nariz no chão, vai cair lá embaixo, né? O Procusto, que era o ladrão que assaltava as pessoas, levava para a casa dele e fazia deitar numa cama, que tinha um tamanho certo. Se era maior do que a cama, ele cortava um pedaço, se era o menor, ele esticava. É o ser humano, é a nossa mente. Nós fazemos tudo do tamanho daquilo da caminha que nós temos na nossa cabeça. O Freud, ele era um especialista em mitos, ficava devendo demais ao Jung, que era muito melhor do que ele. Por isso que o Jung foi muito mais longe do que o Freud. E o que o Jung faz, porque o Jung já tinha estudado alguma coisa com a teosofia, ele estava ligado a isso. O Freud ficou parado ali, só com a psicanálise dele. O Jung foi para a psicologia analítica, que não é psicanálise. O Jung é o pai da psicologia analítica, que é outra escola. Ele não quis ser psicanalista, é outra escola. Então ele fala de arquétipos e ele usa muito esta outra parte, que é a parte espiritual. Tanto é que os espiritualistas, de uma maneira geral, aqueles que fazem psicologia transpessoal, todos eles são muito junguianos. Quer dizer, o Freud meteu o pé na porta do porão, mas o Jung é que abriu a janela para a luz, né? Abriu a janela para a luz, exato. O Freud entrou lá, mas só viu a escuridão. Mas você falou tanto aí, será que Aí ele já até me confundiu, né? Será que ele me respondeu a pergunta que eu fiz? Não, você perguntou... Se a sua pergunta, eu vou repetir a pergunta, foi se essa história do Édipo, se tem alguma realidade. Claro que representa muito bem aquilo que está no nosso inconsciente. Mas é claro que, tendo em vista a sobredeterminação, quem sabe das outras encarnações e dessas influências vai enriquecer muito mais esta colocação freudiana. E vai se enriquecer mais ainda com essa colocação freudiana, porque vai compreender, até porque, tão profunda essa questão que vem do passado, né? Até porque, para olhar essa possibilidade, eu imagino que isso, né, uma das dificuldades de assimilar essa lei, que é uma lei natural, biológica mesmo da natureza, da reencarnação, Adão, não é muito fácil você olhar para a tua família e saber que teve toda uma outra grau de relações. Quer dizer, quem é teu filho ou tua filha, pode ter sido teu esposo, tua esposa. As pessoas ainda começam, né? Talvez até também depois de toda uma... E ainda estamos vivendo isso, de todo um chafurdar-se na sexualidade, na libido, né? Perceber que tem uma coisa maravilhosa aí, mas a gente está, vamos dizer assim, não usando isso para alavancagem da nossa evolução. Pois é, mas você veja, eu perguntei um dia Eu acho que quando eu estivesse mesmo saturado do próprio sexo, porque você começa a ver hoje jovens criando comunidades celibatárias, ou esperando, vamos dizer assim, encontrar a pessoa efetivamente mais adequada, não se jogando logo de cara. Por quê? Porque isso é importante? É claro que é, mas mais importante que o sexo é o amor. E você ia me fazer falar sobre aqui as bodas de Caná. Como é que o casamento que vira água pode se transformar num vinho maravilhoso com o Cristo? Está entendendo? Que é transcender esses níveis mais inferiores do amor para os níveis mais superiores. Tá? Mas eu queria dizer, por exemplo, né? Quando a gente fala de Édipo, às vezes as mulheres ficam meio confusas. Tanto é que o Jung veio depois e falou do complexo de Elétra. Tem o de Elétra, tá? Né? Que é para a mulher. Certo. Agora, um dia desse eu perguntei para um amigo que me procurava com um problema de relacionamento em família, e eu perguntei para ele, você colocaria um homem na sua casa que pudesse vir a se apaixonar por sua mulher e sua mulher por ele? Ele disse, de jeito nenhum. Eu falei, mas você colocou 4? São os 4 filhos dele. Sim. Percebe? Sim. É a mesma coisa que perguntar para uma mulher, você colocaria uma adversária sua, uma mulher que pudesse vir a se apaixonar pelo seu marido e ele por ela? Não, de jeito nenhum. E quantas filhas a mulher pode ter, né? É verdade, é verdade. O meu pai colocou 5 homens dentro de casa e a minha mãe colocou 6 mulheres. Nós éramos em 11. Você pode imaginar
o que dava. Agora, os adversários do passado, eu e os meus irmãos, acabamos nos dando muito bem. Olha que beleza. Percebe? A minha mãe acabou babando em cima das adversárias do passado, amando as filhas. E o meu pai amigando os adversários do passado. Mas todos nós éramos apaixonados por mamãe. Todos nós somos apaixonados por quem cuida de nós. Nós nos apaixonamos por quem cuida de nós. Nos apaixonaremos um dia uns pelos outros. Completamente. Amplamente e restritamente, né, Adão? Adão, a gente está 2 minutos do final do programa. O que a terapêutica espírita e a análise freudiana podem se apoiar? Podem fazer crescer uma a outra? Demais. Mas isso só poderia perceber se a pessoa tivesse o conhecimento espírita em profundidade, né? E não uma coisa superficial, e também tivesse o conhecimento psicanalítico. Aí poderia se ajudar demais, mas, muito mais do que isso, poderia se transformar em alguém que ajudasse os outros de uma maneira muito mais efetiva. Bom, essa foi uma das motivações que trouxemos o Adão. O Adão realmente, eu diria que ele é meio mago, viu, gente? Ele faz umas misturas alquímicas, assim, do conhecimento em si, muito gostosas e enriquecedoras para a nossa abertura de consciência. Quero agradecer a presença do Adão. Se o Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor e que somos todos nós, por que a gente vai descartar alguma coisa? É verdade. Tá aí. E lembre-se, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. E prossiga na TV Mundo Maior, né? E sintonizando também, né? Adão Nonato.